com você, Wagner, pode Tá começar. bom, pessoal, vamos lá. Hoje, a ideia da oficina, uma coisa bem mais prática aí para a gente fazer, a apresentação em si não tem muita coisa, não tem muita conversa, não. Onde a gente vai passar mais tempo e onde a gente vai discutir os assuntos, até como guia, e aí isso é importante que vocês percebam, entendam isso. A ideia é fazer disso aqui uma provocação de ideias para que vocês possam daí desdobrar o trabalho que precisa ser feito. Então, o que eu falo aqui sobre formulários, que eu estou pensei no formulários Google, é um pouco da experiência que eu estou tendo com os alunos, é a seguinte: todo mundo pensa no formulário primeiro como substituto da prova, né? Olha, se eu tenho a prova lá que eu faço dentro da sala de aula, eu tenho o formulário que o menino vai fazer e vai ser como se fosse a prova, ou como se fosse um teste que eu possa fazer para isso. Muita gente ainda não caiu a ficha sobre isso, mas esse cenário a gente não vai conseguir mais, né? Do jeito que as coisas estão, a gente não vai conseguir mais que eu simplesmente pegue um formulário, mande para o menino para fazer uma prova, e ele vai lá e faça essa prova como se ele estivesse dentro de sala de aula. O formulário, eu estava olhando algumas ferramentas que você pode colocar no Google Formulários, ele tem lá opções até de que você delimite o tempo, né? Eu vou determinar 15 minutos, 20 minutos, meia hora para que ele faça um teste. Isso tem como fazer. Mas a grande pergunta, e aí dentro do cenário que a gente trabalha dentro das escolas, que é de aprendizagens, isso realmente vale a pena? Né? Porque aí que tá, se eu pedir para ele fazer alguma coisa em meia hora, eu posso estar fazendo alguma avaliação, medindo algum tipo de coisa, mas eu possivelmente não vou estar pegando o principal, que é a aprendizagem dele. O que ele está aprendendo, o que ele não está aprendendo. Então, essa ideia do formulário como substituto da prova, pura e simplesmente, eu acho que não consegue encaixar sobre isso. A gente não consegue pensar nisso dessa forma, mesmo porque a gente também não consegue controlar onde ele está e o que ele está fazendo. Então, para a gente começar a falar disso, eu fiz aqui um formulário que ele está pura e simplesmente com os campos que a gente tem do Google Formulários. E aí, alguns vão ser bem simples e bem rápidos da gente mostrar. E aí o que eu quero que a gente exercite, aí a gente vai fazer um exercício sobre isso. Sempre a gente tem aqui essa primeira parte, que é o cabeçalho do formulário. E aí sim, vale a pena você colocar aqui bastante informação sobre como é que você quer que a pessoa faça, né? O que você quer que ela faça no formulário, as expectativas que tem ali, vale a pena principalmente para os estudantes que a gente tem, os anos finais, por exemplo, colocar aqui que ele vá para um local tranquilo, que ele possa fazer isso tranquilamente, que vai ser um momento de concentração, aí vale estimar mais ou menos o tempo que ele vai levar para fazer isso aqui, para que a gente tenha um mínimo controle, porque pelo menos que ele comece a entender que em alguns momentos ele tem que parar, né? E é lógico que a gente tem uma confusão dentro da casa, uma confusão de coisas acontecendo, que ele precisa estar concentrado para fazer isso. Então, só olhando aqui as nossas alternativas, alguns a gente não precisa nem passar muito tempo aqui. Questão múltipla escolha, questões de múltipla escolha, vai ter as alternativas aqui, né? E só para reforçar, e vale sempre a pena reforçar sobre isso, como ele é um formulário que você pode aplicar um teste, eu posso ter aqui uma chave de resposta, né? E aí eu vou relacionar a resposta certa com a pontuação. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que essa primeira resposta, sim, vale 10 pontos. Né? Ainda posso, aqui na chave de resposta, eu posso dar um feedback. Né? Eu posso já aqui, para a resposta incorreta, preste atenção na sua resposta. E na resposta correta, bem. Ou posso anexar aqui um vídeo, posso anexar um link para qualquer outra coisa. Então, a ideia aqui da prova, dessas questões que a gente pode colocar, é justamente permitir que
dar o feedback para o aluno. Isso é o mais importante que a gente pode usar quando está usando esse tipo de ferramenta. E aí, usando a similaridade da prova, quando a gente está em sala de aula que aplica uma prova, simplesmente a gente devolve o retorno à nota. Então, se o menino tirou 5, quer dizer que ele está bom? Né? Ou que ele alcançou a nota? Se ele tirou 8, ele está bom? Né? Aí que entra a ideia interessante de usar o formulário. Aqui a caixa de seleção, ou seja, aqui eu também tenho as seleções, as opções de resposta, só que aqui as opções de respostas eu posso ter mais de uma, né? E aí eu vou de novo colocar aqui a chave de resposta, né? Eu vou colocar aqui e vou marcar as que são corretas. E também posso ir adicionando feedback em cada uma delas. Isso é uma coisa que aparentemente dá um certo trabalho, e eu vou falar para vocês que isso também está ocupando um pouco do meu tempo para esse tipo de coisa, mas, por outro lado, pensando no nosso modelo, na estrutura que a gente tem da secretaria, por você demorar um pouco mais para construir essas questões, depois elas vão ser importantíssimas na hora da gente fazer a nossa recuperação continuada ou recuperação de aprendizagens. Porque eu posso reaplicar questões, eu posso recolocar o estudante para poder fazer algumas atividades que possa, de novo, verificar o aprendizado dele. E em todo momento que ele está fazendo as atividades, ele tá tendo um feedback. Né? Acertar ou errar a questão, te dá um feedback para ele. Tá, outro campo que a gente tem aqui, uma outra coisa que eu tenho usado muito, e aí vale meio que o caminho que vocês me mostraram aqui, eu tenho quebrado o formulário em várias seções, para não deixar muitas questões no mesmo formulário. Pensa que é o seguinte, a maioria dos estudantes estão trabalhando no celular. Então, se tiver 5, 6 questões ali, ele vai ficar passando a tela do celular e vai ser um negócio muito trabalhoso para ele, até difícil dele controlar um pouco. Então, diminuir a quantidade de questões, né, que você coloca agrupadas é interessante. Joia, aqui a gente tem a mesma coisa aqui para resposta direta, né? E eu posso também definir aqui uma resposta correta. E aí, tem uma ferramenta, e uma ferramenta que eu tô usando, que eu achei também muito interessante, que é a seguinte. Que é a ferramenta, peraí que o meu editor aqui ele não está deixando eu seguir. Tem uma ferramenta também que é essa daqui, ó. Se chama Voice Note, o nome dela. Então, essa ferramenta me permite fazer o seguinte: eu posso, em qualquer parte, não em qualquer parte do formulário, nas parte de questões do formulário, que ele, aqui onde tem, ó, eu posso substituir por uma imagem, né? Então, ou seja, ele processa o que está ali, eu posso colocar aqui uma nota de voz, ou seja, eu posso agregar aqui alguma informação que eu queira colocar para ele. Então, está aqui, ó, você tem que fazer resposta direta de uma pergunta objetiva. Aí eu vou colocar aqui, para ele gravar a nota, digite, escreva corretamente. Né? Aí ele me deu aqui um link, onde eu posso colocar esse link aqui. Certo? Então, eu acabei de colocar aqui o link exatamente da nota. Eu quero que na hora que o menino for fazer a atividade, vai aparecer um botãozinho lá para ele apertar o play e ele vai ouvir essa mensagem antes dele fazer a atividade. Isso também pode ser muito interessante para você ajudar, né, no momento para ele prestar atenção em alguma coisa, ou para levar em consideração algum ponto, alguma observação que você queira colocar. E
Aqui também tem um filtro, gente. Aí eu vou... O pessoal de exatas aí, eu tenho passado por um sofrimento meio grande aqui, pelo seguinte, a gente, uma parte da matemática não está na resposta, né? Eu não quero só a resposta, eu quero o desenvolvimento do cálculo. E em algumas situações aqui a gente tem problema para adaptar. Eu tenho usado pouco essa parte aqui essa parte que trata aqui, que todos os campos têm, ele permite que a gente faça aqui uma validação da resposta. Essa validação, aí tem uma série de critérios aqui, se é número, se é texto, qual o comprimento, se é uma expressão, e aí você pode, por exemplo, se for texto, você pode dizer que você quer que é um endereço de e-mail, por exemplo, ou é um URL, coisas desse tipo. Confesso que quando a gente vai para... Na teoria é muito bom, fica muito legal, mas na hora que a gente vai para a prática, os meninos se confundem muito com essas coisas, né? E ainda precisa melhorar nisso, né? Eles precisam desenvolver esse tipo de qualidade. A outra aqui, ó, uma resposta mais longa, chave de resposta, ele também, ele me deixa ter uma resposta mais longa e eu poder avaliar essa resposta e eu dar a pontuação sobre ela. Os outros aqui, do outro grupo aqui que fala de escala e grade, é sempre bom a gente inserir isso dentro das atividades quando a gente quer ter uma pesquisa uma avaliação sobre o sentimento de aprendizagem ou o sentimento de atividade que os meninos estão fazendo. Então, ó, essa escala linear aqui, ó, é muito interessante para isso. Deixa eu sair aqui para voltar ao campo. Não, você estudou bastante isso, você estudou pouco isso, essas são coisas interessantes a gente colocar no meio do teste, porque aí eu não estou fazendo só a pergunta direta, só aquela coisa só da prova, né? Essa grade de múltipla escolha é aquela grade que a gente conhece do trabalho, junte, liga as colunas, né? Coluna 1, a linha ligando com a coluna, então, ou seja, coluna 1 com a coluna 2, o que coincide? Esse outro também, a grade de seleção aqui, vale também como uma ferramenta de cruzamento de informações, mas é mais aberta, né? Eu fiz algumas perguntas, uma pergunta aqui, tratando mais também de sentimento, mais de sentimento do que de outras coisas. A parte de resposta formatada é aquela onde a gente tem, onde você pode colocar uma data ou pode colocar uma hora. E tá aqui, eu já tinha colocado aqui também a parte da gravação de áudio, né? Eu vou colocar mais uma aqui. Opa, fiz errado. Faça um comentário feliz do dia. Então, aqui mais um que a gente pode usar. Eu vou tirar aqui as validações. Então, esse é o formulário. Aqui a ideia é da gente usar o formulário como ferramenta pura e simplesmente uma ferramenta de avaliação. Outra coisa interessante que é muito bom falar para vocês aqui também é o seguinte, nas configurações aqui, a gente tem aqui, ó, coletar endereço de e-mail, né? Se a gente quer, trabalhando com o Google Sala de Aula, toda vez que você marca aqui, você faz exatamente com que tudo que responderem no formulário você consiga importar para a sua sala de aula, né? Eu não vou limitar aqui a quantidade, eu posso permitir que ver o gráfico, isso aqui é interessante, barra de progresso, né? Ele também pode embaralhar as perguntas, se você não quer que ele responda outra, você pode desmarcar isso aqui. Na parte de testes aqui, ó, ele vai criar o teste e tal. Eu vou deixar ele aqui no formato padrão, e vamos salvar aqui para vocês verem. Eu vou copiar, então, aqui o link para vocês, e aí eu quero que vocês respondam aí respondam ele aí no nosso chat aí. Eu vou colocar o link no chat, vocês
responda esse questionário. 3 minutos dá para responder o questionário, Nancy? Acho que dá, né? Vamos testar, né? Então, vou botar uma música aqui para responder. Tá. E aí a gente vê o que vai acontecer. Quando terminar a música, todo mundo respondeu.
Então, pessoal, estamos aí com as respostas aí. E vocês viram que ele vai atualizando em tempo real aqui as respostas que o pessoal vai colocando. Maravilha. Tá, a parte da avaliação dos formulários, uma das coisas interessantes que o Google sempre coloca aí é as respostas mais erradas com mais frequência, né? Se a gente der uma olhada aqui, então, olha só a variedade de resposta que a gente teve aqui, né? Olha só, o escreva corretamente está aqui. Então, aqui a gente consegue analisar as respostas, o resultado que a gente teve. E lógico que aqui no nosso caso, a ideia era do entendimento, da aprendizagem das coisas. Então, o resultado, não, o valor é o que menos importa. Mas aqui a gente consegue fazer uma avaliação importante, que é que tipo de reforço que precisa acontecer, né, em cima de cada uma das disciplinas e cada uma das coisas que a gente está ensinando. Olha só, a resposta de parágrafo. Esse aqui, o do resumo geral, a gente consegue ter essa noção global das coisas, né? E o outro que é muito importante é quando a gente começa a fazer essa análise aqui, ó. Quando eu passo a analisar por pergunta. Aqui, uma resposta direta, né? Eu posso aqui, por exemplo, avaliando as opções que tem de cada um. Essas mais diretas até que nem tanto. Não dá tanto problema. Essa daqui que a gente tem mais situações, olha só. Escreva corretamente aqui. Eu coloquei lá como resposta correta, escreva corretamente com exclamação. Então, eu posso chegar aqui agora e dizer, olha, essa resposta aqui também está correta. Né? Eu posso fazer isso aqui. Corretamente, eu posso dizer aqui, por exemplo, exatamente, corretamente também está certo. Exatamente, aí cabe da avaliação de cada situação. Vou salvar aqui. Ou seja, estou atualizando ali a minha correção. E aí, com esse resultado aqui, eu já tive uma alteração, né? Eu já mudei o resultado do meu teste. E que eu posso lá no final também reenviar, que eu vou reenviar para vocês as respostas. Então, olha só, uma resposta mais elaborada. Tem duas. Aqui está tudo sem nota, né? Então, eu posso dizer que, joia, ó, completa de avaliação, beleza, isso aqui está correto, né? Posso dizer que aqui está errado. Então, uma resposta mais longa, você pode ir aqui, lógico que ele vai, no caso de uma resposta longa, assim, né? Você vai ter que ler, ó, como é que eu faço para corrigir a atividade aberta? Desse jeito, você vem na questão e vai observando as similaridades, né? E aí você pode avaliar se está certo, se está errado. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Pronto, ó, eu posso dar uma avaliação parcial. Essa aqui está meio certa, sem nenhum problema. Mas se eu apertar aqui no certinho, ele vai para pontuação máxima. Aqui está meio certo, né? Para respostas mais longas, aqui está errado, dependendo da matéria. Tá? Então, eu posso aqui fazer essa correção aqui do jeito que eu quiser. Não, x não, x tem que ser x mesmo. Não tem jeito, não.
Tá? Então, aqui, ó, eu posso corrigir cada um. Não sei resposta, aí não dá. E aí, quando eu editei todas as respostas, eu posso clicar aqui e salvar. Então, ele já ajusta isso para mim. Aí na escala linear, aqui já está sem avaliação nenhuma, né? Mas eu posso verificar lá sobre como é que estão as respostas. Vamos ver aqui. Data e hora. E na última resposta, que aqui, ó. Talk and Comment, esse é o aplicativo que a gente usa, né? Joia. Então, olha, se eu quiser ainda, ela está sem nota, né? Mas se eu quiser acrescentar nota aqui, eu coloquei que não valia a nota, mas eu posso acrescentar nota aqui nessa, nessa, nessa última parte aqui. Então, sempre é muito interessante, ó, ele vai atualizar agora os valores, é sempre muito importante, depois que você fizer toda a avaliação, você liberar as pontuações. Né? Que aqui, se teve a sua correção, se você fez ainda alguma revisão da correção, isso vai ser atualizado para o estudante. Então, isso é muito importante que seja feito. E outra coisa que é extremamente importante é a importação de nota. Vocês viram que quando eu coloquei aqui que para ele coletar o endereço de e-mail, automaticamente nas turmas do Google Sala de Aula, infelizmente eu não tenho uma turma aqui com vocês para a gente fazer isso, mas quando você cria um formulário que ele é um teste, você vai lá no Google Sala de Aula e pede para ele importar as notas. Ele automaticamente vai pegar o e-mail de cada um e vai trazer a nota dele para cá, direto para a nossa tabela de notas lá do Google Sala de Aula. Então, até aqui a gente não fugiu muito da nossa, do que a gente conhece, né? Do nosso Wagner, dia a dia. Alguém quer fazer algum comentário? eu queria só sugerir que você comentasse aqui, que a Yolanda colocou a pergunta, como faz para corrigir as respostas abertas? Você já colocou lá como é que você atribui nota, mas você tem como mandar um feedback individual também. Tem. Você poder mostrar isso aí. Tem, nas perguntas abertas. Deixa eu pegar aqui a pergunta aberta. O feedback de resposta, né? Deixa eu compartilhar essa guia aqui, que a gente vê aqui sobre isso. Em todas as respostas, tá? Não é só no caso de resposta aberta. Sim, ou qualquer uma, né? Você sempre tem aqui, ó, adicionar feedback. Então, né? Ótima resposta. Que bom que você tratou, né? Assunto, e aí você vai embora. Aí você pode, no caso aqui de uma resposta aberta, vai ser algo que você consegue, vamos lá, uma mini redação, uma mini informação, você consegue dar um detalhamento maior. Você pode acrescentar um link, né? Não, posso colocar um link, posso colocar um vídeo, né? Para que, você quer ver mais sobre o assunto? Acesse o link e tal, e você vai ter mais informações. Então, olha só, para cada uma das... Lógico que quando a gente coloca uma resposta aberta, é muito comum de acontecer que você não vai ter respostas iguais, né? Inclusive, esse não é o esperado, né? Que as respostas não sejam iguais. Né? E aí, sim, como as respostas serão diferentes, aí você vai ter que analisar uma por uma, não tem, sem nenhum problema. O que também é bem interessante falar da diferenciação que tem. Por exemplo, a ideia de uma resposta mais longa pode ser interessante trocar por um documento, né? Para que a pessoa possa escrever uma redação, fazer uma resposta mais longa. Isso também é interessante de pensar, mas eu foquei aqui mais no formulário. É que no caso de uma resposta mais longa, no formulário, a pessoa pode colocar como recurso fazer upload, né? Que aí a pessoa acrescenta a redação dela naquela resposta, né? Aí o envio de arquivo. Quando a gente tem essa parte de envio de arquivo, dependendo do arquivo, a melhor solução é você criar o documento logo.
por exemplo, você quer que o menino escreva uma redação, né? O que é melhor fazer? É melhor você criar o cabeçalho da redação, as instruções da redação lá no Google Docs, e a partir dali você criar um documento para todo mundo com cópia, né? Ele faz a cópia de documento para todo mundo, e aí o menino escreve a redação dele logo lá, do que você pedir para ele escrever isso na mão, por exemplo. Isso é um problema que eu estou enfrentando na matemática. Como eu falei, eu quero ver os cálculos. Aí a maioria dos meninos não tem letramento digital, eles sofrem com o seguinte: eu não consigo, eu preciso ver o cálculo, ele vai tirar uma foto daquilo. As fotos saem, né, de todas as formas. Tem foto que sai perfeita ali com o negócio, tem foto que sai uma confusão. Mas aí eu fico limitado na hora de corrigir. Tem algumas ferramentas que eu consigo inserir na foto, inserir na imagem, mas mesmo assim eu fico limitado sobre isso. Diferente de se eu estiver usando um documento, por exemplo, é o que eu vou começar a fazer um letramento com ele sobre isso. Se eu tenho um documento, eu posso fazer comentários lá. Então, olha, você errou aqui na fórmula nesse pedaço, ou errou nessa parte. Isso eu vou conseguir fazer. Então, a ideia de upload de arquivo é assim, é uma foto. Eu quero que você tire uma foto de alguma coisa e aí que tem a ver com o nosso trabalho, que correlaciona isso, aí beleza. O produto em si, o arquivo é o produto em si. Agora, se você quer a interação dele, uma qualidade maior, usa mais o Docs, usa mais o Planilhas, usa até uma apresentações, você pode criar lá um padrão de apresentação, mandar para eles e eles colocarem as informações que eles precisam colocar. Né? Mas essa parte do feedback está sempre aberta. Né? Ela está sempre aberta ali para você poder fazer. Tá bom? Respondeu a Yolanda que perguntou? Acho que sim, Wagner. Ela já respondeu. Tá, mas você quer perguntar mais alguma coisa? Acho que pode seguir. Tá. Você quer que eu mostre isso? Depois eu mostro como é que isso funciona. Tá. Então tá aqui. Se a ideia, então, se dá para entender que a ideia do formulário para substituir a prova, no meio das conversas com os estudantes aí, falando com eles sentiram muita falta daquela proximidade, explicação, ação, que é até um tema de discussão importante, né? A gente acaba treinando muita repetição e eles sentem falta disso. De que ele faça uma atividade que ela seja repetida, né? Para ele fixar o entendimento ali, ou fixar a mecânica das coisas. Daí foi que surgiu a ideia, que eu comecei a trabalhar, de fazer com que a gente tenha uma outra pegada sobre esse assunto. Deixa eu só abrir aqui a janela enquanto eu vou falando com vocês. Que é o seguinte, já que eu tenho formulário, e dentro do formulário eu quero fazer as atividades avaliativas, e eu quero fazer com que, em determinados momentos, a gente, aquele negócio tenha valor de nota ou não tenha valor de nota. Né? Então, daí, quando eu comecei a pensar sobre isso, e quando eu ouvi esse pedido dos meninos, me veio a cabeça de tentar usar o próprio formulário Google, né, como uma ferramenta para estudo dirigido. E aí, eu peguei todo esse modelo que a gente fez, tudo isso que a gente trabalhou, e construí uma ferramenta que me permitisse trabalhar isso de uma outra maneira, e aí tentar suprir essa necessidade dos meninos de resolver a situação deles, de ouvir a explicação e aí tentar fazer o que tem que fazer. Então, esse aqui é um formulário que eu passei para os meninos fazerem, e que, vamos lá, só contextualizando melhor, a primeira tentativa com eles foi a nossa clássica, né? A gente faz a aula, você pega os slides, faz uma aula com os slides, explica tudo dos slides, e aí depois vai pedindo para eles fazerem as atividades separadas. Quer dizer, tinha a aula gravada e tinha o formulário para eles fazerem. Essa ideia estava assim, a maioria
vai direto no formulário para responder, e se tiver alguma dúvida, aí volta para ver a aula. Aí, quando volta para ver a aula, o formulário cai, ou ele sai do formulário, e aí tem toda aquela confusão, né? Ou ele faz tudo, ele responde tudo, principalmente se for múltipla escolha, ele vai tomar uma decisão ali na hora, e vai deixar o resultado do jeito que está. Então, olha só. Então, eu fiz aqui, ó. Está aqui a ideia do estudo dirigido. Ou seja, colocar para ele o que ele vai estudar, o que ele vai entender. Coloquei aqui uma imagem na capa. E aí está aqui, ó. Uma sessão que eu criei, a segunda sessão, tem um vídeo só com a explicação, né? Para ele assistir esse vídeo com a explicação do que tem ali. E aí eu coloco embaixo os itens que eu quero consultar, que eles respondam, a fixação que eu quero do vídeo, ou seja, dos conteúdos que eu falei lá, dos tópicos que eu estava falando, o que é o mais importante, o que eu quero que eles fixem e que eles respondam para mim. Então, isso por quê? Porque ele pode estar assistindo o vídeo, ele vem aqui, responde as perguntas, né? Se ele teve qualquer dúvida, ele volta no vídeo, assiste de novo um pedaço do vídeo e volta de novo a responder. Nosso problema continua sendo, tem gente que, né, essa fórmula não é perfeita, essa fórmula não acontece com todo mundo ele vai assistir o vídeo e vai responder as perguntas. Se for múltipla escolha aqui, ele responde primeiro a múltipla escolha e depois ele pensa no que acontece. Joia, terminei a parte teórica, que eu estava explicando a parte teórica, eu posso colocar aqui as questões para ele responder. Aí eu fiz mais um vídeo, agora resolvendo um exercício, ou seja, se eu tenho a parte teórica aqui explicada nesse vídeo, eu venho para cá, coloco a parte prática, eu pego um exercício, de preferência dos exercícios do livro, coloco lá o exercício do livro e vou resolver esse exercício aqui para ele. Resolvido esse exercício, eu começo a colocar situações semelhantes para ele de resolução do problema. Novamente, mudei o tópico, tratando de outro assunto, vou fazer outro exercício sobre isso, né? E posso colocar quantos exercícios eu quiser na mesma página. Isso aí permite o quê? Para resolver esse exercício aqui, se ele assistir esse vídeo aqui, vai ajudar bastante. Então, eu consegui, de certa forma, suprir essa necessidade que eles tinham de, olha, professor, faz um exercício aí que eu vou tentar fazer um exercício parecido. Né? E o vídeo está permitindo isso. Então, nessa linha eu estou trabalhando, melhorou muito o desempenho deles, né? O desempenho, primeiro a chutação diminuiu bastante, né? Mas ainda continua acontecendo. Pelo que a escola coloca para a gente lá, a gente tem que publicar as atividades na segunda-feira e ele tem até a sexta-feira para fazer as atividades. Tem gente, invariavelmente, que eu coloco isso 9 horas da manhã, meio-dia já respondeu tudo, já fez tudo, já respondeu tudo. Né? E normalmente o resultado não é muito bom. E como vai até sexta-feira meia-noite ali, eu também tenho uma incidência muito grande de menino que só vai fazer na última hora. Então, uma das coisas que eu tenho conversado na escola, que a gente tem pensado muito sobre isso e tentar achar alguma forma a gente precisa oferecer uma agenda de estudo para os meninos. Né? Aí vou falar assim, a educação, os anos iniciais é mais fácil, mais fácil não, vou dizer assim, é possível uma organização mais tranquila por ter uma regência só. Então, você consegue separar as atividades, os tempos que o menino vai fazer. Já nos anos finais, precisa de uma correlação muito grande entre os professores para entender assim, Joia, ele tem que estudar 1 hora de português, 1 hora de matemática, 1 hora de física, 1 hora de geografia, 1 hora de história. Olha, se eu pegar todas as horas que ele tem que estudar aqui, além do momento lá de estar com a gente, vai estourar o tempo dele, vai estourar as 20 horas semanais. Né? São 5 horas, são 5 horas semanais, essas 25 horas semanais. Então, a gente tem que conseguir encaixar isso dentro desse tempo. E outra coisa que é muito importante se a gente aqui do lado de cá está sofrendo muito tem várias coisas acontecendo, toda hora aparece uma determinação nova, a gente tem que atender alguma coisa, tem que botar documento, gerar documento, muda isso. Imagina para eles que não tem essa ideia de administração de tempo e estão sofrendo do mesmo mal que a gente sofre. Já que você está em casa,
a gente pode sair ali meia hora. Só que esse sair meia hora gasta 1h30 de tempo, né? E aí você tem que recuperar essa 1h30. Então, tem todo um contexto que precisa ser proposto. Eu acho que é muito importante isso, a gente propor um sistema para que eles possam fazer as atividades. Eu falei com eles que essa atividade aqui que eles têm para fazer dura aproximadamente 1 hora. Né? Então, eu procuro fazer um primeiro vídeo aqui, ó, o primeiro vídeo de explicação. Não passar de 10, 15 minutos, entre 10 e 15 minutos no máximo. E aí os exercícios têm 1 minuto, 1 minuto e meio, porque eu estou calculando que 15 minutos de explicação, e aí ele vai entrar aqui para fazer os exercícios e vai, no tempo total, o tempo total gasto dele vai ser de 1 hora. Então, isso é muito importante, porque, de novo, a gente não está na sala, a gente não tem esse controle com eles. Tá? Então, falando da nossa ideia aí da nossa ideia principal aí de ferramenta de estudo, a ideia é justamente que eles façam esse trabalho, né, com essa proximidade. Isso diminui dúvidas, né, às vezes diminui dúvidas diminui e qualifica dúvidas. Diminui dúvidas porque eles começam a ter mais acesso no vídeo e tentar resolver, e qualifica a dúvida que agora, quando tem perguntado, essas perguntas têm sido mais pertinentes, mais direcionadas à parte que eles não entendem. Eu continuo tendo respostas do tipo, eu tenho comentários aqui de que, olha, professor, eu não estou entendendo nada e eu não vou fazer. Eu não tenho para onde ir. Eu não consigo ajudar ele. Na hora que ele disser que quer fazer alguma coisa, aí sim a gente consegue ajudar, né? Mas até essas respostas têm ficado melhor, porque tem aparecido, porque antes ele ficava perdido, né? Eu tenho que ver os slides, eu tenho que ver o vídeo, eu tenho que fazer isso. Controlar essa guia para ele ajuda muito. Isso. Tem um comentário interessante aqui. Exatamente, a interação do conteúdo. Mas aí, tem a parte que eu tenho que falar com vocês, que para mim é o resultado maior dessa última semana, é o seguinte. Quando eu faço os exercícios lá, eu estava gravando os exercícios e estava explicando, estava comentando os exercícios, né? E aí eu vi que eu tinha que dar espaço para eles poderem pensar. Então eu passei a fazer o seguinte: na hora de fazer os exercícios, eu escrevo os exercícios tudo, documento tudo, vou escrevendo toda a explicação que tem do exercício, mas só coloquei uma música de fundo para deixar eles pensarem, eles raciocinarem sobre o que está sendo escrito, sobre como é que está sendo a execução do exercício, e eles terem tempo de pensamento. Isso é uma das constatações que eu cheguei do seguinte: quando a gente está em sala de aula, a gente acaba sendo prolixo de querer explicar várias vezes e de várias formas um assunto. Né? Ou muito simplista, ou a gente explica só uma vez e acha que está ótimo, ou a gente explica demais. E a gente precisa, de alguma forma, deixar isso acontecer deixar isso acontecer também quando ele estiver estudando, quando ele estiver fazendo a parte dele estudando. Né? Então, gente, sobre o que eu tinha para falar, é isso, né? Eu quero saber aí se tem perguntas, se tem algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram saber. Estamos abertos aí. Oi, tem gente? Diga, Lência. Se tem, vamos cutucar o povo. Tem gente, aproveita. Aproveita para saber aí tudo que está pensando aí na cabecinha. Uma coisa, um ponto importante para vocês saberem, eu estou usando a nossa conta do Google, permite que a gente use o YouTube, né? A gente tem o nosso YouTube lá, nossa conta do YouTube, né? Então, eu estou
estou usando realmente o YouTube aqui, o canal, para poder postar esses vídeos, e aí, desses vídeos postados, a gente distribuir para os meninos, colocar lá no Google Sala de Aula. Né? Então, assim, eu estou usando todos os recursos possíveis mesmo que a gente tem. Vou até colocar aqui para vocês o link do canal. Tem uma pergunta aqui, Wagner, do Rony. Diga. Esse estudo dirigido foi no formulário simples, com teste, certo? Sim, é o formulário, não, com teste. É um teste. Inclusive, eu dou nota das atividades. É a partir dessas atividades que eu vou avaliando a aprendizagem. Wagner. Oi. O seu primeiro exemplo, que foi o teste clássico, sim, ele tem um feedback. Nesse no segundo exemplo do estudo dirigido de matemática, era no formulário simples, foi isso? Não, é a mesma coisa, Rony. Eu coloquei feedback em todos também. Né? Tá. Porque no formulário simples eu não encontrei essa funcionalidade dos feedbacks. Não, aqui, formulário simples tem que ser o teste, tem que ser teste. Né? Criar o teste lá que a gente vai fazer. Não é o formulário simples, realmente é só para coletar dados, né? No caso, quando você diz que é teste, aí sim você vai poder dar feedback, dar nota, essas coisas. Ok. Tá? E aí, é inserir vídeo, inserir imagem, e ir colocando as coisas. Por exemplo, uma coisa que eu vou começar a fazer agora é colocar uma imagem, né? Sei lá, um diagrama, alguma coisa, e explicar ele em áudio. Ou seja, a gente exercitar essa multimodalidade aí. Wagner, quais os anos que você está atendendo? Eu estou trabalhando com 9º ano. Só 9º ano? Isso. Escola grande, né? Aí dá essa vantagem de uma turma, né? Vamos lá. É lógico, aí é a nossa parte de professor, nossa especialidade de entender o comportamento, né? E para cada faixa etária. Tão complicado trabalhar com o 9º ano vai ser, por exemplo, eu preciso ensinar um software matemático para eles. Né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que dar um jeito, criar uns vídeos, criar algumas atividades que eu possa fazer isso. Lógico que se você muda a faixa etária, para o menino do 6º ano, 7º ano, talvez eu tenha que ter mais vídeos e quebrar mais o tempo. Né? Ou buscar de uma forma mais lúdica, mais diferente dele fazer as atividades. Né? Mas, assim, solução tem. E aí que entra a nossa parte, a gente que é especialista nas idades, a gente que sabe como é que cada um se comporta naquela faixa etária, que a gente consegue achar boas soluções. Verdade. E na área de exatas, não desmerecendo todas as outras, né? Mas exatas fica assim um tanto quanto complicado, porque, como você falou no início, tem a questão dos cálculos, né? Muitas vezes a gente precisa visualizar essa resposta deles, né? Como, por exemplo, de geografia, em vez de pedir uma resposta direta de algum assunto, pode pedir uma redação, que o menino explique isso de maneira mais ampla. Né? É lógico que aí você não vai esperar uma redação de 30 linhas, mas vai redação menor. Mas a gente também, essa parte que eu coloquei aqui do pensamento do estudante, dar o espaço para ele pensar, de repente não ser tão preciso. Vamos lá, se a gente avaliar a prova que a gente aplicava em sala de aula, ela tinha o sentimento de avaliação, de entender como é que estava o conhecimento, mas tinha também o sentido de ser minimalista. É o mesmo problema que tem do livro didático, né? O livro didático agora seria a melhor ferramenta que a gente teria para trabalhar com os estudantes. Só que a gente sofre do mal, que é o seguinte, o livro didático está cada vez menor, ele tem cada vez menos explicação. Né? E aí, então, você não pode falar assim, lê o livro aí, lê o capítulo inteiro do livro. O capítulo inteiro tem 3 parágrafos, 4 parágrafos. E muitas vezes nem tem para todos os alunos, né? Sim. Não, tem mais esse agravante. Então, esse problema aí já extrapola o nosso cenário. Mas, por exemplo, eu tenho usado muito o livro para exercício. O pessoal que faz os exercícios do livro, indica o exercício do livro lá para eles fazerem. Né? Alguns fazem, outros não fazem.
Isso aí é da expectativa normal que a gente tem. Uhum. Wagner. Milena, vai falar, Lud, Milena? Eu ia colocar a pergunta de Milena também, mas eu queria colocar o seguinte, eu tenho usado esse esquema do formulário também no trabalho de evangelização que eu faço com crianças de 4 a 6 anos, e funciona muito bem também com os pequenos. Então dá para a gente adequar para qualquer turma de acordo com o que a gente precisa. Então, às vezes eu coloco uma história, coloco questões, depois eu coloco um áudio dando uma explicação, coloco mais alguma questão, e tem tido boa receptividade. Então, esse é um tema de estudo. Eu acho que vale até uma pesquisa sobre esse assunto. Assim, a gente está sendo forçado a fazer o livro ser multimodal, né? Ou seja, ele efetivamente ser um negócio de multimodalidade. Ou seja, tem que ter áudio, tem que ter vídeo, tem que ter texto, tem que acontecer tudo, e de alguma forma, em algum momento, você acerta ali o estudante, quem está aprendendo ali, que vai conseguir dar o deslanche dele de conhecimento. Tá, tem a pergunta aqui da Milena, né? Uhum. Isso. Sim, você consegue colocar feedback novamente, né? Você pode já colocar um feedback, mas se você quiser ir lá e editar o feedback ou até acrescentar mais feedback, você pode. Não tem essa limitação, não. Você pode editar lá o feedback que tem. Do mesmo jeito que quando a gente define lá uma resposta certa, não necessariamente ela vai ser a única certa, né? Eu, por exemplo, tenho o caso do seguinte: eu pedi para os meninos colocarem lá só o valor da resposta, por exemplo, 200, e aí o menino colocou lá A igual a 200. Aí eu fui lá, não, tá certo. Né? Considera como certo. E aí eu posso escrever um feedback lá também. Coloquei, na maioria dos casos eu coloco, presta atenção no enunciado lá que pede só a resposta numérica. E também eles são o seguinte, isso aí é um comportamento também comum. Quando eles colocam a resposta lá e entra em contato com um colega que um recebeu certo, o outro recebeu errado, ele manda dizendo que o computador está errado. O computador não está fazendo o negócio direito. Aí eu tive que explicar, não, sou eu que coloco a resposta lá, sou eu que faço uma previsão de resposta, e se tiver que trocar de novo, a gente troca, não tem problema. Tá? Então, diga, mais alguma coisa? Tem, gente? Mais alguém gostaria de falar? Né? Então não vamos conseguir fazer nossa foto, né? Wagner às vezes consegue, Wagner. O quê? Como é que é o nome? Grid. Eu tô com o Grid. grid. Aí, ó, Wagner faz. Pessoal, abre a câmera aí, então. Vamos abrir a câmera, gente. Vou fazer uma foto aí bacana da gente. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Abra a câmera, gente. Cadê o pessoal? Tá me aparecendo aí? Eu não estou me vendo. Tem gente acordando ainda.